A consumação dos séculos, o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo sempre foram assuntos que interessaram a humanidade. Mas você sabia que não somente agora no nosso tempo, mas nos tempos de Jesus, esses assuntos também eram de interesse dos discípulos e dos apóstolos? Certa vez, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos perguntaram para ele quando seria o fim do mundo, que sinal haveria do fim do mundo e da segunda vinda de Cristo. E Jesus então respondeu abertamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 3 em diante. Vamos ler o texto. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Agora o verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E também o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Observe então que o texto diz que os discípulos chegaram até Jesus, que estava sentado no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram em particular, e disseram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos não fizeram essa pergunta em público, publicamente. Eles chegaram até Jesus de forma particular, de forma privada. Você já parou para imaginar isso? O porquê disso? Os discípulos tinham interesse em saber, mas perguntaram a Jesus de forma particular. Chegaram até Jesus de forma privada e perguntaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Talvez você seja uma dessas pessoas que tem interesse em saber sobre as últimas coisas, sobre os sinais dos tempos, mas muito possivelmente tem vergonha, tem receio de falar isso na família, tem receio de falar isso com os amigos, com as pessoas da igreja, porque hoje, infelizmente, como naquela época, as pessoas que falam desses assuntos são taxadas de loucas, de fanáticas, e exatamente por esse motivo, os discípulos chegaram até Jesus de forma particular. E Jesus respondeu de forma muito aberta e muito transparente. Ele disse: Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Talvez você deve estar pensando agora que esse sinal já é conhecido por pregadores, evangelistas, pelos cristãos de uma forma geral. É verdade, é um sinal bem conhecido. Mas para nós descobrirmos se realmente nós estamos vivendo os últimos dias, nós precisamos analisar esse sinal de forma mais profunda. Porque você pode pensar, guerra sempre existiu, e de fato guerra sempre existiu. Desde o início da humanidade existe guerra. Mas é de se esperar que nos últimos dias haja um aumento gigantesco de guerras. Um aumento muito grande de guerras, de rumores de guerras. Então nós precisamos olhar para trás e analisar a história como um todo. Analisar se houve um aumento de guerras nos últimos anos, a fim de sabermos realmente se nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus falou que haveria um aumento exponencial de guerras e de rumores de guerras. Para você ter uma ideia, no século XVI, morreu 0,32% da população mundial por causa das guerras. E a população mundial era de 493 milhões de pessoas. Só 493 milhões de pessoas havia na Terra e morreu 0,32% da população mundial. No século XVII, que é do ano 1600 até 1700, morreu um pouco mais de 1% já da população mundial. E a população mundial tinha crescido para 579 milhões de pessoas. No século XVIII, morreu 0,92% da população mundial. E a população mundial já era de 757 milhões de pessoas. Agora, no século XIX e no século XX, houve um aumento muito grande de mortes em função das guerras. Para você ter uma ideia, no século XIX, morreu aproximadamente 1,65% da população mundial. E a população mundial
era de 1,17 bilhão de pessoas já. Dos milhões, da casa dos milhões foi para a casa do bilhão. E no século XX ainda é mais assustador. Por causa das guerras morreu 4,35% da população mundial. Só que a população mundial no século XX passou de 2,5 bilhões de pessoas. Então você observe que houve um aumento do percentual de pessoas mortas por guerras nos últimos séculos. E não só o percentual, um percentual sobre uma população que cresceu drasticamente.